Olá, seja bem-vindo ao Governança em Pauta, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sob a coordenação da Comissão de Governança Corporativa do CRA-RJ. E hoje nós vamos conversar com os administradores da Comissão de Governança, da Comissão de Gestão Pública e com uma convidada. E eu começo cumprimentando a administradora Cleide, que é coordenadora adjunta da Comissão de Governança. Cleide Monteiro, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela acolhida e mais um programa para o nosso Governança em Pauta. Seja bem-vinda, Giane, Francisco, tá? A Natália também está aqui com a nossa comissão. Natália Cury, que é membro da Comissão de Governança. Como vai, Natália? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, Kátia? Obrigada. Eu queria agradecer a Giane, por ter aceito o convite e participar desse nosso programa, e agradecer também a Cleide e ao Francisco pela presença. O administrador Francisco de Jesus, que além de conselheiro no CRA-RJ, ele é coordenador adjunto da Comissão de Gestão Pública. Como vai, Francisco? Tudo bem? Seja bem-vindo. Agradeço a presença de todos aí e, em nome do presidente Wallace, desejo que tenhamos um bom momento e que, mais uma vez, estamos aqui para levar aos registrados as informações sobre a sua profissão, sobre o mercado de trabalho e aquilo que o CRA-RJ vem fazendo em prol da categoria dos profissionais de administração. Muito obrigada, Francisco. E a nossa convidada, que é convidada da Comissão de Gestão Corporativa, Giane Paulsix, que ela é auditora da Controladoria Geral da União e vai compartilhar conosco informações sobre a edição 2020-2021 da Empresa Proética, que é uma iniciativa da CGU, da Controladoria Geral da União, e tem como principal objetivo fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, independente do porte, se são pequenas, médias ou grandes empresas, ou até mesmo da área de atuação. E tudo isso por meio de um reconhecimento público. Seja muito bem-vinda, Giane. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kátia, Natália, todos os presentes, boa tarde. Desejo que estejam todos bem nesse tempo de pandemia e agradecemos o convite. É muito importante para a gente poder apresentar o projeto, uma iniciativa muito importante para casa. Em dezembro de 2010, mais ou menos, vocês, durante a comemoração do Dia Internacional do Combate à Corrupção, a CGU teve essa iniciativa, em parceria com o Instituto Hertos, Eles instituíram um cadastro Proética, de empresa Proética, e essa parceria, logo depois, foi fortalecida por um comitê composto por algumas entidades, tanto do setor público quanto do setor privado. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, e vocês vêm cada vez mais se aprimorando no Proética. Eu queria que você contasse um pouco. Num contexto em que o Brasil estava sendo chamado a não só responsabilizar empresas por atos lesivos à administração, mas também a promover a adoção voluntária de programas de integridade, Então, ele surge no dia 9 de dezembro de 2010, de combate à corrupção, inicialmente como uma parceria com o Ethos, e ao longo dos anos outras entidades do setor privado e também do setor público, como o Ministério da Economia, se uniram à iniciativa e compõem hoje esse comitê deliberativo julgador, De 2010 para cá, muita coisa aconteceu. Em 2015, depois do advento da lei anticorrupção, da Lava Jato, a gente tem uma reformulação do programa, que o programa inicialmente era um cadastro. Então, a empresa preenchia os requisitos que a gente elencava, e a partir daí ela passava a fazer parte daquela lista, A partir de 2015, passou a ser um programa de edições anuais. Então, a cada ano era lançada uma lista Proética, também mediante análise de requisitos. E o que acontecia? Como era anual, ao final de cada edição, ao final da análise do relatório, a CGU fazia várias recomendações. E as empresas começaram a ter dificuldade de implementar essas recomendações de um ano para o outro,
E começou, então, um movimento para passar a ser, como é hoje, bianual, desde 2018, né, para dar tempo dessas implementações, e até também porque, assim, felizmente, o programa cresceu muito em procura e demanda, né, na última edição a gente teve 222 empresas inscritas, então ficava complicado também para a equipe, que é uma equipe reduzida, analisar tudo isso nesse tempo, né. Acho que eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Você me disse que foram mais de 200 empresas, né? 225, foi isso? Exato. Né? Isso. Mas que tipo de empresa que busca se inscrever? A gente recebe pedidos de inscrição de todo tipo de empresa, tanto de pequeno porte, médio porte, de várias áreas, né? Inicialmente também, lá em 2010, poucas empresas tinham preocupação com compliance, com integridade, então a gente só tinha empresas relacionadas a setores específicos mais regulados, digamos assim, setor financeiro, energia elétrica, então era um escopo mais reduzido de empresas que se interessavam, até porque as pequenas empresas também não tinham ainda atentado para a possibilidade, necessidade de instituir medidas de integridade. Com o passar dos anos, e também com as alterações legislativas, a gente tem uma procura muito maior das empresas de todos os setores pelo reconhecimento dos seus programas de integridade. Então, hoje a gente tem a felicidade de ter empresas de quase todos os ramos, educação, escritório de advocacia, informática, realmente estamos bem diversificados, o que torna a análise também, acho que até mais rica. A gente tem também empresas empresas do setor privado e empresas estatais, e empresas de todas as regiões do Brasil, né? A gente continua com uma concentração sul e sudeste, até mesmo por conta das características do Brasil, né? Mas nessa última edição a gente teve a primeira empresa do Norte reconhecida como empresa proética. O que precisa ser feito para ser uma empresa proética? Porque, assim, as inscrições abriram agora em setembro e elas vão até janeiro, né? E aí você precisa fazer o quê? Abriram ontem, em outubro. Em outubro, atualizando a informação. O que precisa ser feito? Então, o período de inscrição é de 26 de outubro deste ano até 29 de janeiro do ano que vem. A empresa interessada precisa acessar o site do Proética, na página do Proética, no site da CGU, melhor dizendo, né? Lá ela tem todas as informações, inclusive eu queria aproveitar para pedir para todas as empresas que realmente procurem, pesquisem, a gente tem lá o regulamento atual, a gente tem documento orientativo, a gente tem um relatório super rico da última edição, com estatística, com característica das empresas que participaram, realmente muito bem elaborado. A gente tem os formulários que precisam ser preenchidos e todas as orientações necessárias. Mas, basicamente, ela tem que preencher esse formulário de análise de perfil, que vai perguntar sobre o porte da empresa, características, áreas ditas de análise. Esse outro formulário é dividido em 6 áreas, basicamente. Então, ela vai ter que prestar informações e juntar documentos sobre, digamos assim, pilares ou características do seu programa de integridade. Inicialmente, eu vou falar para empresas médio, grande porte, mais caracteristicamente, pode ficar parecendo que os requisitos são um pouco mais complicados, mas depois a gente vai entrar em pequenas empresas, tá? Então, precisa ser demonstrado comprometimento da alta direção, canal de denúncia, deixa eu ver o que mais, transparência, análise de risco e monitoramento, políticas e procedimentos de integridade, basicamente sobre isso. Então, a empresa precisa não só prestar as informações que a gente pede, mas também comprovar documentalmente. A partir daí, e preenchidos os requisitos de ingresso, que são outros, na lei da documentação, são não estar inscrito em cadastro negativo, deixa eu ver o que mais, não ter débitos fiscais, trabalhistas, né, esse tipo de coisa. Algumas outras formalidades, daqui a pouco se precisar dar uma olhadinha, mas tem tudo no regulamento, são alguns critérios formais. A gente passa a análise propriamente
de toda aquela documentação, de todos aqueles requisitos, né? Ao final da análise, a gente verifica se a empresa atingiu alguns percentuais. Então, ela precisa ter demonstrado 70% no total do que é solicitado e 40% em cada uma daquelas áreas que eu falei, né? Posso continuar? Sobre empresas de pequeno porte e pequenas empresas. Embora assim, possa parecer um pouco que o programa de integridade é algo custoso ou difícil de implementar, né? É importante ressaltar que o Proética ele é analisado de acordo com as características da empresa. Então, se é uma empresa de pequeno porte, vai se esperar dela medidas de fomento à integridade compatíveis com o porte dela, né? Se é uma empresa multinacional, que atua não só no Brasil, no outro país, vai se esperar um outro tipo de política e de mecanismos de controle e de aprimoramento. Então, a gente tem tranquilidade para falar hoje que o Proética ele se destina tanto a pequenas empresas, e realmente nós tivemos 2 pequenas empresas reconhecidas como empresas proéticas na edição anterior, né, o escritório de advocacia e uma de informática, inclusive uma pela segunda vez. Ela foi reconhecida em 2018 e conseguiu se manter, né? Só para vocês terem uma ideia, canal de denúncia, a gente geralmente imagina um site, aquela empresa terceirizada para administrar, a gente avaliou a empresa já que tinha uma caixinha de denúncia no banheiro dos funcionários, e super funcionários, né? Lugar, um lugar reservado, e as pessoas se sentiam tranquilas, né? Então, é basicamente isso. E eu volto a dizer que sobre todas as áreas e sobre todas as perguntas, sobre tudo que é necessário para preencher e demonstrar, o nosso site está bem preparado, assim, para esclarecer, tem realmente todos os documentos orientativos necessários estão lá. E ele é de fácil navegação, porque eu naveguei no site hoje antes da nossa conversa. Então, está super explicadinho, bem organizado, a gente visualiza super bem. Pode falar, Natália. Eu gostaria de, aproveitando que a Giane, ela falou sobre as empresas de pequeno porte, né, porque a gente vê que a avaliação da CPU, né, tem diversos parâmetros para avaliar determinada empresa. E, assim, para uma empresa de pequeno porte, talvez ela não tenha um setor responsável por um programa de integridade, mas tenha, talvez, uma pessoa que esteja à frente para implementar medidas, né, de acordo com a realidade dela. Então, assim, a avaliação da CGU com essas empresas de pequeno porte, ela é adaptada à realidade dessas empresas, né? Até mesmo pelo exemplo que você deu com a caixinha de denúncia, né, que seria numa empresa talvez de grande porte, um canal de denúncia, né? Uhum. Exato. Essa questão não só da área dedicada especificamente à integridade, né, mas todas as outras características, elas são analisadas caso a caso, né, na conjuntura da empresa, as características da empresa, não se espera nada além do que aquele setor de mercado, uma empresa daquele porte pudesse oferecer e estruturar, né, em termos de medida de integridade. Assim, também, só nesse aspecto, uma outra coisa que a gente sempre fala, compliance, num primeiro momento, parece algo custoso, né? Parece que vai gastar muito, que é algo talvez não tão interessante assim, né? Mas a gente vem vendo ao longo de toda a história do tema, nesses últimos 10 anos, que é um tema cada vez mais importante. As empresas têm também cada vez mais conscientizado, né? Inclusive agora, nessa situação atual, né, de pandemia, a gente viu como se estreitaram as relações público-privado, né, com doações, com incentivo do governo para as empresas, e mesmo assim a gente teve casos de corrupção, a gente vai ter processo de responsabilização, então é muito importante cada vez mais que as empresas tenham mecanismos de se proteger. Quando a gente fala de programa de integridade, a gente fala de mecanismos capazes de prevenir, identificar e remediar com prontidão qualquer ato ilícito, qualquer ato lesivo para a administração pública. Geralmente a gente fala de corrupção e fraude, né? Então, nesse sentido que a gente reforça, assim, a importância, a relevância dos programas para as empresas de todos os portos. Tem uma questão que é preciso que as empresas sempre tenham muito claro, né? E aí por essa importância também de um administrador à frente, que é a questão do que é despesa, do que é investimento, né?
Essa é uma questão de investimento, né? Você investe para você ir colhendo ao longo do processo, ou às vezes você colhe só lá na frente, mas a colheita é farta, né? E nesse caso específico, ela é benéfica para todo mundo, não só para a empresa, como para o cidadão, como para o Estado, para o país, para todo mundo que está ali envolvido dentro daquele círculo, né? Francisco, você queria falar, né? Eu queria voltar aqui, inclusive, que a Natália falou, que eu tinha me preparado. Eu também dei uma navegada hoje no material que a Natália me passou, e que eu agradeço aqui a Natália pelas informações. Jane, a Natália perguntou aí sobre o problema de que, dependendo do porte da empresa, ela pode ter um departamento para esse controle, esse acompanhamento, ou pode ter só uma pessoa. E aí você confirmou para a gente, o que me deixou muito feliz, de que realmente a análise é feita a partir disso aí. Só que eu posso ter lido pouco, porque eu só li agora há pouco, eu apliquei a aula de manhã, mas na leitura que eu fiz, lá está claro de que a empresa tem que ter um departamento, um setor para isso. Então, Francisco, o que eu gostaria, o que eu acho, eu fico me colocando aqui naquele que quer se inscrever. Eu vou lá me inscrever, e aí eu leio, embora eu saiba depois, eu leio lá no departamento, vou parar por aqui, esquece isso, eu nem quero olhar. Então, a minha preocupação aqui, e não é uma crítica destrutiva, nada disso, é uma preocupação de um leitor, e eu tenho um defeito muito grande, que é ler com detalhes. Esse é um defeito que eu tenho. E aí eu achei isso lá, e era uma pergunta que eu vinha, que a Natália muito bem se antecipou. Então, se eu tenho escrito lá, eu paro no meu questionário ali, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Se eu tenho um setor, mas dependendo da sua estrutura, sei lá qual é a leitura aqui que eu escrevi, você poderá ser uma pessoa ou um grupo de trabalho, aí peraí, eu vou preparar até a minha aqui. É só para a gente poder estar desenhando em cima disso aí. Me preocupa isso. Francisco, a gente fala em estrutura mínima, né? Então, eu não preciso ter um grande departamento, um grande investimento. Só que eu preciso ter uma pessoa dedicada exclusivamente, preocupada com a implementação, né? Concordo contigo. Exatamente. Como a gente chama no Nordeste, alguém para botar o guiso no boi. Exato. E não só isso, mas a gente precisa ver que essa área ela tem alguma autonomia, né? Então, ela precisa poder desempenhar os papéis de integridade, ela precisa ter algum equipamento mínimo, alguma estrutura mínima para trabalho. O que a gente vê de dificuldade maior, Francisco, na verdade, muitas vezes não é a inexistência do programa e da estrutura, é a falta de documentação. Então, a empresa tem tudo aquilo, funciona bonitinho, roda e tal, só que ela não tem como comprovar. Então, isso também é algo muito importante para as empresas que pretendem se inscrever, e aí não só na prática dessa edição, mas, enfim, né, nesse movimento de desenvolvimento dos programas, a documentação. Eu concordo contigo. A única coisa que eu vejo, e a gente volta na história, é que vocês são bem mais novos, eu sou mais velhinho, entendeu? Daí os idosos têm umas ideias mais antigas. Então, quando a gente começou na história, por exemplo, das ouvidorias, nós sofremos a mesma coisa. A leitura do documento inicial, e aí eu lembro bem disso aí, ela diria que você tinha que ter um departamento, setor fechado, protegido, que não sei um monte de coisa. Mais ou menos assim. E aí as pessoas começaram a se assustar. Opa, peraí, eu vou sair fora desse troço. E aí, o que aconteceu? Esse feedback levou a uma remontagem, um remodelamento, que levou hoje... E eu trabalhei durante 20 anos diretamente com micro e pequenas empresas. Micro, pequena e média empresa mais forte. E aí você conseguiu, mais tarde, adaptar e as pessoas não olhar com um olhar assim, de medo, mas já foi um olhar de absorção. Então, quer dizer, a leitura, ela te afasta ou te aproxima. Sim, então, sim. Eu acho que o programa é excelente, um pouco que eu li, eu gostei do que li, e a minha preocupação é estar trazendo as pessoas, não as assustando, por isso que esses detalhes. Nada contra alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, é ótima essa colocação. Eu tenho, inclusive,
para uma conversa fora daqui, que eu já comecei a conversar com a Natália, algumas ideias para a gente conversar. Tá. Só para aproveitar, deixa, né? A análise é feita por uma equipe de auditores e, como eu disse, muito preocupada com o porte da empresa, com suas características, e, na verdade, o que a gente busca é substancial, né? Claro que tem que ser demonstrado pela documentação, mas a gente precisa de um programa que exista, então ele tenha seu regulamento, uma política, um código de ética, um canal de denúncias, né? Essa estrutura responsável por administrá-lo, mas a gente precisa ver esse programa funcionando e sendo monitorado. Então, o que acontece muitas vezes? A empresa traz uma foto, ela diz, eu criei a minha área aqui, eu tenho esse código de ética, eu tenho uma política de, por exemplo, outro tema muito sensível, relacionamento com terceiros, parceiros, fornecedores, né, que a gente espera, quando reconhece uma empresa, com boas práticas de fomento à integridade, que ela seja um agente multiplicador. Porque se eu tenho uma empresa que cumpre requisitos, né, a gente sabe que ela influencia toda ali aquela rede dela de fornecedores e parceiros, né? Então, uma outra política importante é essa, de fazer diligências de integridade dos seus parceiros, de cientificar, de dar ciência do seu código de ética aos parceiros. Então, muitas vezes a empresa traz, eu tenho essa política, eu tenho esse código, eu tenho tudo bonitinho, compatível com o meu porte, é que eu não estou falando de pequenas empresas só, tá? Falando de grandes empresas, de conglomerados, muitas vezes elas têm uma mega estrutura funcionando no exterior, mas no Brasil elas têm pouquíssimas coisas que não correspondem ao que a gente busca, tá? Então, assim, a sua preocupação é super legítima, mas pode ficar tranquilo que a avaliação, ela é substancial, ela quer ver esse programa funcionando e que ele esteja minimamente documentado, né, para que a gente possa também até mesmo instruir o processo é todo público, né, nesse sentido, a documentação que é trazida é analisada com muita responsabilidade por todos os auditores, e no final as empresas aprovadas, elas têm seus relatórios divulgados para a comunidade, né, então a gente tem uma preocupação muito grande de correlacionar toda a documentação que é trazida com os critérios. Aí, aproveitando também falando de coisas importantes, né? A empresa também não precisa ter uma preocupação de, eu vou me inscrever, mas se eu não conseguir ser aprovada, vai ficar lá que eu não fui aprovada. Isso não acontece. Então, a gente não divulga dados de empresas que não se inscreveram e foram reprovadas, apenas de empresas aprovadas, tá? Inclusive, vocês não falam, em momento nenhum, pelo menos eu li, em reprovadas. Vocês falam isso. Não habilitadas. Exatamente. Então, me chamou a atenção isso também. Natália, você queria falar alguma coisa antes do Francisco, né? Acho que a Cleide antes da Natália. Eu não vi, desculpa. Diga, Cleide. Na verdade, assim, primeiramente, eu, como o Francisco, também sou um pouquinho antiga, né? Também sou da época da ouvidoria e de alguns outros canais, alguns outros programas que foram desenvolvidos para a aproximação e para a construção desse tipo de relacionamento interno nas empresas, né? E eu fico muito feliz em saber que o número de empresas participantes, né, ou interessadas em participar do programa, ele vem aumentando. E, recentemente, a gente também tomou conhecimento de uma, ou de duas ou três empresas, também de pequeno porte, que já demonstraram, né, esse tipo de modelo interno nas suas organizações, né? E o que eu posso verificar, Giane, que há um interesse muito forte também em identificar positivamente a questão do compliance como um aliado, e não como uma coisa contrária, né? Uma coisa que vá te prejudicar. Por quê? Na minha visão, o próprio compliance, a própria construção do compliance dentro da empresa, ela vem a atender a uma mitigação de riscos, né? Ela ajuda, ela colabora na mitigação de riscos, né? E levando por esse aspecto, Giane, o que é que vocês têm observado de evolução dentro desse período, né, de 2010 para cá? Qual o tipo de evolução ou de tipo de maturidade que vocês possam ter visto nessas empresas? Cleide, você tocou num ponto essencial, análise de risco e monitoramento, né?
a nossa análise dos programas de integridade, ela é permeada pela relação de todos os procedimentos e mecanismos com a análise de risco que a empresa faz do seu setor, da sua realidade, né? Isso ainda a gente ainda sente muita, digamos assim, ainda falta muito um amadurecimento dentro do setor empresarial brasileiro, né? Claro que lá em 2010 a gente tinha programas muito incipientes, então, às vezes, e também a gente tinha expectativas diferentes, né? Então, em 2010, se a empresa tinha um código de ética bem estruturado, né, e um canal de denúncia, nossa, ela já tinha um programa, né? Ela já tinha que quase ninguém tinha. Hoje, com a evolução do tema, a gente espera mais, sim, realmente, até porque a gente quer que esse reconhecimento do Proética ele seja significativo. Então, aquela empresa seja reconhecida como um agente que, de fato, promove integridade, né? E a análise de risco e monitoramento do programa, das 6 áreas, ela é a que a gente tem, digamos assim, lembra que aquele mínimo geral é de 70 pontos e os mínimos por áreas de 40 pontos. Se a empresa não atinge 40 pontos em uma das áreas, a gente para a avaliação, porque ela não vai, né, não tem como ela figurar. E isso acontece, na maioria das vezes, por conta da análise de risco, né? Então, e aí, já aproveitando, para quem estiver assistindo, a análise de risco, ela precisa ter como objetivo, dentre outras coisas, as questões ligadas à integridade, né, o relacionamento com terceiros, o relacionamento com a administração. Então, se eu sou uma empresa que participa de licitação, eu preciso ter um olhar preocupado para isso. E, deixa eu ver o que estão falando, ela precisa passar por esses assuntos relacionados, ela precisa ser periódica, então, que a gente vê muito também. Tá aqui, eu fiz uma análise de risco em 2015. Quando você vai fazer outra? Não tem previsão, mas, né? Ou então, às vezes, em 2000 agora, 2018, 2019, tá, cadê o seu regulamento? Onde é que diz que a sua análise é anual, bianual, enfim? Não, também não diz. Então, a gente precisa que não só ela seja periódica, como essa periodicidade esteja em algum normativo, né? Como uma forma de segurança até. Mas é isso, a gente vê essa evolução na maturidade, mas a gente ainda tem muito a caminhar, né? Tanto assim que de 222 inscritos, 26 foram reconhecidos na última edição, né? Algumas até por pouco, né? Programas muito bons que a gente espera ver agora um pouco mais desenvolvidos. E é importante isso também, quando a empresa, ela se inscreve no programa, ela tem, enfim, ela é aprovada, né, ela consegue toda aquela reconhecimento público de que ela é uma empresa que se preocupa com a integridade e tal. Mas mesmo quando ela não é aprovada, ela recebe o relatório dela, e esse relatório é uma avaliação que é muito rica para ela, né? Então, só mesmo de receber esse relatório, com todos os apontamentos, por exemplo, a análise de risco, a gente vai demonstrar por que ela não preencheu, né? O que ela precisa fazer, é também um ganho muito grande para a empresa, no nosso ponto de vista. Mas a gente acha que sim, que ainda tem muito para ganhar, para avançar nesse aspecto, mas a gente vê uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos. E isso pode mudar a vida da empresa, né? Quando ela recebe esse relatório, se ela de fato estiver disposta ali, né, a rever a sua postura, né, diante daquilo que ela está fazendo, muda vertiginosamente de um não é incomum empresas que não são reconhecidas numa edição serem na outra. Exatamente. Ficaram atentas às recomendações, né? E preparar para pedir. Exato. E era justamente isso que eu ia complementar, que assim, eu acho que essa iniciativa da CGU é super importante, e por mais que a empresa não atinja aquela pontuação mínima, é uma oportunidade, né, do programa dela de integridade ser auditado por um órgão. Então, assim, a partir daí, com o relatório, ela vai ver os pontos que ela tem que melhorar para realmente ter um programa de integridade efetivo, né, que funcione. Né? Sim. Só para complementar o que a Natália está falando, todo o Proética, ele é direcionado para o fomento.
Então, desde as perguntas do formulário, se a empresa diz, não, esse ano não dá para mim, eu comecei há pouco tempo, mas também vale a pena. Todas as perguntas dos formulários, todas as orientações que a gente dá, né, e o relatório, eles são direcionados para o fomento do programa de integridade. E outra coisa também, qualquer dúvida na leitura, tanto do regulamento, quanto do preenchimento de questionário, preenchimento de qualquer coisa, qual documentação eu vou juntar, o e-mail do Proética, né, que é proetica@cgu.com.br, ele está já funcionando para tirar qualquer dúvida e prestar esclarecimentos, né, no intuito de que a gente tenha mais empresas participando, né, e dê tudo certo. Acho que a Cleide ia falar. Muitas. É porque para nós esse assunto é assim tão rico, né? E assim, vem muitas ideias na cabeça. Jeane, uma pergunta apenas. Como existem diversas empresas, né, que se inscrevem e, digamos assim, não alcançam sucesso, né, nessa aprovação, é possível que essas empresas se utilizem de um consultor, de um administrador, por exemplo, um consultor em administração, que possa ajudar essas empresas, né, no desenvolvimento desses programas? Como é que é visto isso por vocês? Cleide, não é necessário, mas é possível, sim. A gente tem empresas que são auxiliadas por consultorias, mas isso não é pré-requisito, tá? Certo, perfeito. É só para entender, porque nós estamos numa casa aqui, né, mesmo que virtual, de administradores, e isso é um assunto que também pode ser de competência de um administrador, e só lembrando que a gente também pode colaborar com essas empresas, né, grandes ou pequenas ou médias, em obter êxito, né, nessa participação. Sim, claro. Muito obrigada. Só para também não ser mais um Exato, requisito, pré-requisito. né? Não é um requisito, é mais uma ferramenta de ajuda. Aí, né? O que a Cleide apresenta é bem legal, não é, e eu concordo com a Jane, não é um pré-requisito, mas é uma orientação que é um caminho que, se a empresa assim o desejar, é um caminho que pode preparar ela, usando esse material que ela recebe, que custa muito caro, que é 0,800, né? Ela recebe um relatório, é um trabalho muito profundo e custa 0,800. E aí se assemelha muito a um Programa Nacional de Qualidade que nós tivemos, não sei nem se ainda existe hoje, que as pessoas recebiam também um relatório do porquê que ela não foi habilitada e quais as razões. A partir dali, ela se preparava. Então, a sequência é muito bom. Se o senhor souber usar isso aí, e usar, como a Cleide falou, se necessário, se achar necessário, um profissional de administração, eu acho que chega no próximo ano, no próximo evento, né? Que não é mais anual, é bianual, em outro Panamá. Isso. Inclusive, Francisco, com um relatório em mãos, e se a empresa entender que ela não teve, houve uma omissão ou um erro por parte da equipe, né? Porque a gente está falando de muitas empresas de muita documentação, ela tem a possibilidade de recurso, é previsto no regulamento. Tá? Legal. E aí, só aproveitando também para a gente ir dando as dicas e os avisos, né? Quando a empresa se inscreve, junta a documentação, a gente tem muitas perguntas, consequentemente, a gente tem muitos documentos, né? Então, a gente pede para as empresas participantes que elas relacionem bem corretamente qual documento faz referência àquela pergunta. Quando o documento é muito extenso, aí que ela diga em que página, em que item aquilo está, porque às vezes ela não passa por alguma coisa que a gente não viu, né? Passou aquela documentação ali, tinha muita coisa e tal, não é comum, mas pode acontecer, né? Então, que ela tenha essa atenção de identificar para a gente. Outra coisa, que ela mantenha os contatos atualizados durante todo o processo de seleção. Então, a gente não raro precisa falar com a empresa durante o processo. Deixa eu ver o que mais. É isso, a gente está sempre à disposição no e-mail, né, para tirar dúvidas e... Jeane, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está se encerrando, a gente falou muito da importância de tudo isso para a empresa, mas e para o cidadão? Hoje a gente tem alguns movimentos que a gente vê uma série de referências, às vezes no próprio alimento, consome isso porque ele faz parte de um processo ali diferenciado, né? Enfim, em alguns móveis que você compra, a gente hoje tem selo para um monte de coisa, mas qual é a diferença
de tudo isso para o cidadão, porque a gente sabe que a empresa ganha muito, né, junto ao consumidor dela, ao público-alvo. Mas, no geral, que diferença isso faz? Kátia, eu acho que isso vem lá daquela ideia de que a corrupção era um problema do poder público, né? Então, num determinado momento, você percebeu que a corrupção ela é um movimento de duas mãos, de dois lados, né? Não tem corrupção se não tiver o corruptor. Então, quando a gente traz o setor empresarial brasileiro para esse esforço de mecanismos que possam prevenir, então, como prevenir? Eu tenho um canal de denúncia, identificar, como é que eu identifico, né? Eu tenho ali um procedimento de auditoria, um controle interno, remediar, como é que eu posso remediar esses atos, né? Então, o reporte, a autodireção, enfim, todo digamos, o passo a passo que a gente dá, por meio das perguntas mesmo, quando a empresa tenta, mesmo no movimento de tentar alcançar e se aproximar disso, faz com que ela desenvolva e amadureça todo um ambiente dentro da empresa que vai impossibilitar, ou pelo menos dificultar, um ato lesivo como um ato de corrupção, né? Então, para o cidadão, quando ele vê que é uma empresa proética, ele sabe que foi feita uma análise criteriosa disso, da postura da empresa face ao poder público, a participação numa licitação, as doações que ela faz, enfim. E aí, aproveitando só a questão da doação também, eu queria trazer um aspecto importante, que são as mudanças da última edição para essa, né? Além de mudanças procedimentais, teve alguma ali redistribuição de pontos, né? A gente tem uma mudança muito importante. Face à pandemia, vão ser acrescidos 3 pontos dentro daquele cômputo geral de pontuação, que pode influenciar no mínimo de 70%, e que vai ser dado para empresas que participaram ativamente do enfrentamento à pandemia, então fizeram doações, né, e monitoraram e controlaram essas doações, deram transparência e sabem exatamente, né, selecionaram bem aquele parceiro, aquele órgão, aquela escola, aquele hospital que ia receber aquilo, controlou nos seus mecanismos internos essa doação. Então, não só a doação, como monitoramento e transparência podem gerar para a empresa um acréscimo de 3 pontos. Então, até isso também, a gente vê que empresas que estão se portando socialmente, de modo adequado socialmente, né, em face a esse enfrentamento aí global, elas também têm mais chance de ser reconhecida como empresa proética. Então, acho que isso também tem a ver com, né, com a percepção do cidadão da marca proética. E todos os detalhes de tudo isso que a gente conversou, para a pessoa ler, reler e voltar, ela acha em que site? Tudo. No site da CGU, né, www.cgu.gov.br, na aba Proética, ou ela pode jogar direto no Google. Empresa Proética, CGU, ele vai jogar já para a nossa página, tá? Lembrando que lá tem tudo. O regulamento é o documento mais importante. Lá vai ter não só os requisitos, mas todos a documentação necessária, tem um documento informativo complementar e também tem um relatório da última edição que é bem interessante de ler para saber o que acontece, como é que funciona, e também tem os relatórios das empresas que foram aprovadas, né? Então, lá as perguntas, os requisitos e o que a empresa trouxe, como ela demonstrou, né, aquele item, que também é bem relevante. E quaisquer dúvidas, de novo, a gente está disponível, o e-mail já está funcionando, né, que é o proetica@cgu.gov.br, e, enfim, a gente espera que as empresas venham, participem, desenvolvam seus mecanismos de integridade, porque a gente acha que o país só tem a ganhar com tudo isso. E, ao final de tudo isso, uma vez ali, não é aprovado? Foi outro termo que você usou? Não aprovado. Qualificada? Não foi aprovada, não é reprovada. A gente não fala então, de reprovado, recebe, né? um selo, né? Recebe um selo proético ali para a empresa, né? Isso, a gente chama de marca, né? Ela passa a ter o direito de divulgar aquela marca no seu site, né? Enfim, todo documento da empresa ela pode divulgar. No site também tem as listas, não só dessa edição passada, mas de todas as outras, das empresas que foram proética, né? Porque a empresa ela tem novamente que se inscrever. Então, às vezes, uma empresa foi numa edição, mas não foi na outra. Isso enfim, pode ter uma série de motivos, né? Mas a gente tem lá também divulgado isso.
Tá ótimo, Jeane. Muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos, de forma super didática. Eu acho que quem prestou atenção no que você falou não vai precisar acessar o site, estão todas as informações ali. Eu que agradeço, Kátia, mais uma vez essa oportunidade. É um prazer para a gente realmente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado também à Comissão de Governança Corporativa, a Natália e a Cleide. Obrigada, Kátia. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade da Jeane, por falar sobre essa iniciativa tão bacana e tão importante da CGU, que é uma empresa para ela. É isso. Bom, em nome da Comissão de Governança do Conselho Regional de Administração aqui do Rio, nós agradecemos imensamente a sua participação, Jeane, e eu espero que essa parceria possa perdurar, né? A gente pode continuar conversando, porque é sempre importante, né, a gente fortificar e construir verdadeiras relações e conexões, não só entre nós, que somos organismos que fomentam isso, como também com toda a população, com a comunidade que a gente vive, né? Muito obrigada. Agradece também a Comissão de Gestão Pública, representada aqui pelo administrador Francisco de Jesus, também conselheiro do CRA. Eu agradeço aí a comissão que organizou isso aí, eu acho que é importante para o nosso conselho, as comissões estão atuando, é importante a gente sentir que a pandemia não nos parou, bem pelo contrário, nos motivou a trabalhar muito mais, e o CRA-RJ apresenta bem isso aí. Jeane, eu agradeço a você aí essa participação, em nome do presidente Wallace, eu quero deixar para você abertas as portas do nosso CRA-RJ para aquilo que a gente possa estar ajudando, já que é um projeto realmente de qualidade, que nos interessa muito. Temos, no necessário, nós temos 2 tipos de registro, o de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, como eu disse aqui antes, eu conversei ontem com a Natália, a gente tem alguns interesses exatamente em cima desse projeto, que gostaríamos de voltar a conversar sobre isso aí. E o CRA-RJ está à disposição da CGU para o que for preciso. Tá? Nós estamos à disposição no futuro também, Francisco. Obrigada. Quando a gente estiver encerrando esse processo, Natália, retorna para contar para a gente como é que ficou, para a gente saber, né, quantas empresas mais... Natália não, Jeane, perdão. Para a gente saber como é que ficou. Acho que a gente quer o feedback, né, do que aconteceu. Sim, também. com certeza. Sim. A gente tem uma expectativa muito boa de número de empresas, setores variados, e vamos acompanhando. As inscrições estão abertas até janeiro, então tem bastante tempo para organizar a documentação, se preparar. Exatamente. Bom, a gente agradece também a você que aí participou, ouvindo esses esclarecimentos, já ficou interessado em inscrever a sua empresa, corre lá, não perde essa oportunidade, não. É um selo bacana de ter junto à sua empresa. E mais informações sobre a Comissão de Gestão Pública, a Comissão de Governança Corporativa, de Marketing, de RH, de todas as nossas comissões, você tem aí na CRA-RJ Play. Até a próxima conversa. Até lá.